Bom, é isso aí, gente. Voltando aqui com tudo no lugar, depois do clássico do Hathaway. Bem, vamos falar agora de TV, de celebridades também, tá? O Ed Polo, né, conhecido como Ed Zap, da Rede TV, foi demitido por justa causa aí após 22 anos na emissora e deixou a emissora escoltado aí por seguranças. Ele, ele foi desligado aí, o motivo da demissão ocorreu por depois de uma falha considerada grave na produção de uma reportagem envolvendo um caso de violência sexual. O material chegou a ser retirado do ar das plataformas digitais da Rede TV. Segundo a apuração, o Ed Polo teve uma reação intensa ao ser comunicado aí da decisão e acabou sendo retirado do prédio da empresa em Osasco, né, com apoio de seguranças. O episódio também envolveu ofensas feitas aí na redação contra uma executiva do jornalismo da casa. Isso ocorreu aí no dia 15, né, sexta-feira aí da semana passada, né, e as informações aí são do site TV Pop. Né, gente, que escândalo, que absurdo, hein? Bom, mais uma notícia que apareceu essa semana, tá? A Virgínia Fonseca será correspondente aí do Domingão com Hulk durante o Mundial, mostrando o outro lado da competição sem foco aí nos jogos. Tá? Após aí a saída do SBT, tá? A Virgínia deve atuar como correspondente especial aí do Domingão com Hulk, mostrando os bastidores, curiosidades e o lado mais leve do Mundial, longe do foco tradicional e dos jogos. A viagem deve acontecer acompanhando parte da rotina da seleção, com gravações previstas em Nova York, Nova Jersey e Miami. As informações são do Flávio Rico. Né? E uma novidade também aí na Rede TV, tá? O João Kleber resgata o clássico e assume o papel de professor em novo formato da escolinha da Copa. Tá? É uma versão inspirada na escola do professor, na escolinha, né, do professor Raimundo. O formato ele retorna com humor e novos personagens, mantendo o estilo da sala de aula que marcou a época. A atração já está sendo gravada e deve ir ao ar na programação da Rede TV durante a Copa do Mundo. Tá? Informações aí do Notícias na TV. A gente falando aí na Globo e Maurício Matar, tá? Depois de 17 anos aí afastado das novelas, o Maurício Matar está de volta aí à emissora. Tá? O Maurício Matar foi escalado em Por Você, próxima novela da Sete, prevista aí para começar em agosto, onde devem interpretar aqui o nome dele, tá? O empresário Gilberto. Tá? O retorno do ator já movimenta aí os bastidores aí da nova aposta da Globo, aqui é a estreia da novela e Por Você para substituir a novela Coração Acelerado. As informações aí são do canal Bastidores da TV. A gente, além disso também, está entre o SBT e Rodrigo Bocardi, já está tudo conversado e acertado. A assinatura do contrato deve acontecer ainda na próxima semana. Tá? Ela já está praticamente definida e, segundo informações aí do Flávio Rico, os últimos detalhes foram alinhados e o contrato deve ser assinado ainda nessa semana. Tá? A nova atração, prevista para o fim da tarde e início da noite, deve ocupar a faixa que antecede o SBT Brasil, com estreia estimada após a Copa do Mundo, entre o fim de julho e início de agosto. Ali. Aí referente ao logo aceso do SBT, que apareceu aí nessa semana, isso é devido à Copa do Mundo. E começou por toda a grade da programação do SBT a partir da segunda-feira, agora dia 18. Além disso, tinham percebido muito, o aparecimento do logo diferenciado durante a programação do domingo, no dia 17. O motivo é óbvio, né? A emissora aí já começou o aquecimento para a cobertura da Copa do Mundo, que ganha força aí a partir começou a partir do dia 18, né? Com a convocação da seleção brasileira. A estratégia é reformar a marca e lembrar ao público que o SBT também estará na cobertura aí do Mundial. A informação do Didigo Santini. Gente, além disso também, tá, durante toda a Copa do Mundo, tá, o SBT vai usar o seu logo verde e amarelo, tá, e também
o SBT não deve realizar mudanças aí na programação tão cedo. Tá? A possível única novidade aí no seu aniversário de 45 anos, tá? Em agosto, no dia 19, será a estreia do Rodrigo Bocardi nas tardes do SBT. Tá? As informações também são aí do Flávio Rico. Tá? Falando aí do Siqueira Júnior, tá? O empresário de Sica Calderaro comentou a situação dele na TV A Crítica. Com o passar das semanas, tá, o nome do Siqueira deixou de ser citado na atração, enquanto cresceram as especulações sobre seu futuro profissional e possível entrada na política. Em entrevista, o empresário afirmou: o contrato segue válido e qualquer decisão futura será tomada em conjunto, dependendo dos próximos passos aí da carreira dele. Informações aí dos bastidores na TV. E, além disso, tá, falando aqui, está em negociação com a Band, tá? Luciana Gimenez, ela recusou um convite da Globo para a Dança dos Famosos. Ela tinha despertado interesse aí nos bastidores aí do Domingão do Hulk para fazer parte do elenco da próxima edição da Dança dos Famosos. No entanto, Luciana Gimenez não deve aceitar o convite do programa do Luciano Huck. Em ato na carreira, desde que deixou a Rede TV, ela está em negociações avançadas com a Band. Tal convite à Luciana foi revelado primeiramente pela Fábio Oliveira, do portal Metrópolis, e confirmado por Flávio Rico, do portal Léo Dias. Segundo o colunista, ela não tem planos de aceitar o convite no momento, porque, segundo ela disse, nunca foi boa de dança. Assim, acredita que não duraria muito, caso se arriscasse. Não seria a primeira participação da ex-modelo no programa do Luciano Huck. Em 2025, ela competiu com Rodrigo Faro na Batalha do Lip Sync. Luciana Gimenez deve comandar um reality na Band previsto para estrear entre agosto e setembro, mesmo período em que a Dança dos Famosos costuma ir ao ar. Segundo a coluna Outro Canal do jornal Folha de São Paulo, o vínculo só não foi anunciado publicamente porque a Band ainda busca um formato para apresentadora, para Luciana Gimenez. Vamos ver o que acontece aí se realmente fecha esse contrato. Tá? No momento tem essa especulação aí da Luciana Gimenez aí com a Band, mas ainda não tem nada assinado, nada formalizado. Tá? Tempo ao tempo, tá? No SBT a ordem na programação é só tocar a bolinha de lado sem exageros nas mudanças. Tá? Nos bastidores, Leão Abravanel e Murilo Fraga, né, o novo diretor, tem concentrado os estudos aí e planejamento nas definições estratégicas voltadas para o próximo ano de 2027. As informações aí são do Flávio Rico, então, ou seja, o SBT não pretende mexer aí na grade de programação e nem fazer alterações aí tão bruscas. Tá? E também devido a isso, pode ser por isso, né, gente, o SBT decidiu engavetar o projeto de um programa de auditório que seria comandado aí pelo Mumuzinho Gabi Cabrini nas tardes de sábado. No momento não vai ao ar esse programa, tá? As informações são da Folha de São Paulo. A proposta do programa misturaria entrevistas, música ao vivo e participações de artistas famosos. O projeto vinha sendo desenvolvido aí por Mauro Lissoni, que deixou a emissora no início de abril. Após assumir o setor, Murilo Fraga decidiu suspender as negociações e engavetar a atração. Vamos ver o que vai acontecer. Agora falando aí da Rede TV, tá, gente? Ela não deve mexer na grade antes da Copa do Mundo e prepara a estreia aí somente em agosto. A expectativa é que as novidades e estreias fiquem para depois da Copa do Mundo, tá? Já com previsão aí para estreia aí nos primeiros dias de agosto. Ao todo estão previstos aí 5 novos projetos para o segundo semestre, incluindo nomes aí como a Babi Xavier e Nath Finanças, além de outras 2 atrações em parcerias com plataformas de streaming. Informações do Flávio Rico. Além disso, gente, a Renata Sorra e a sua filha Mariana Simões estão sendo processadas por uma ex-funcionária por questões aí envolvendo direitos trabalhistas. A ação está na Justiça aí do Trabalho do Rio de Janeiro. Segundo a ação, movida em outubro de 2025, a mulher alega acúmulo de funções, jornadas exaustivas, diferenças salariais
dispensa discriminatória durante um período de problemas físicos e emocionais. Gente, o processo pede uma indenização próxima de R$ 1 milhão. Meu Deus do céu. Informações aí são do jornal O Dia. Vixe Maria, gente. Gente, e a Deolane Bezerra foi presa em operação contra a lavagem de dinheiro do PCC. Ela foi presa na manhã de quinta-feira, né, agora no dia 21, durante uma operação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil contra o esquema de lavagem de dinheiro ligado ao primeiro comando da capital, o PCC. A ação também teve como alvo Marco Rebas Camacho, apontado aí como líder da facção, né, o Marcola, além de familiares e supostos operadores financeiros do grupo. Segundo as investigações, aí o esquema utilizava aí uma transportadora de cargas em Presidente Venceslau, em São Paulo, no interior, como empresa de fachada para movimentação de recursos ilícitos. As apurações indicam que contas ligadas a Deolane e ao operador financeiro Everton de Souza, conhecido como Player, teriam sido usadas em transações suspeitas envolvendo integrantes da cúpula da organização criminosa. A operação também determinou o bloqueio de 357,5 milhões em bens e valores, além da apreensão de 39 veículos avaliados em mais de 8 milhões de reais. As investigações começaram em 2019 após a apreensão de manuscritos na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau e avançaram até revelar um suposto esquema milionário de lavagem de dinheiro com ramificações empresariais e familiares. Deolane já havia sido presa há 2 anos pela Polícia Civil de Pernambuco, mas o processo foi anulado. Informações aí da Globo News e também do Bate Notícias. Gente, nossa, que escândalo, né? E além disso também, tá, a Disney muito em breve promoverá no Brasil, dá-se como certo que a ESPN terá que reduzir, tá, os seus gastos com direitos de transmissão. Tá? Segundo informações aí do Flávio Rico, tá? A tendência é que a empresa passe a investir apenas em direitos esportivos considerados essenciais, com maior retorno comercial. Atualmente, a ESPN possui direitos de grandes competições nacionais e internacionais, como a Libertadores, Sul-Americana, a Premier League e La Liga, né, que é a Liga Espanhola, a Premier League, a Liga Inglesa, a Série A, Liga Italiana, NFL, que é a Liga de Futebol Americano, NBA, que é o basquete, MLB, que é o beisebol, NHL, né, que é hockey, além de torneios de tênis, MotoGP e NASCAR, que são torneios automobilísticos. MotoGP é moto, né, e NASCAR são automotivas. Tá, os altos custos aí para manter todos esses campeonatos estariam passando no orçamento da empresa, que movimenta bilhões de reais por ano em transmissões esportivas. As informações aí são do Flávio Rico, ou seja, a ESPN terá que economizar nos direitos de transmissão. A crise atingindo também grandes empresas, gente. A atriz Isis Valverde pode estar a caminho de um retorno à TV Globo após mais de 5 anos longe das novelas. Tá? Segundo informações aí do Metrópolis, a Isis Valverde esteve aí nos estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para uma reunião envolvendo um novo projeto que está em fase de pré-produção. Os rumores sobre o retorno ganharam ainda mais força depois que a Isis Valverde publicou um registro diretamente da emissora nas redes sociais. O último trabalho dela na Globo foi na novela Amor de Mãe. Ela já está há bastante tempo aí fora das novelas, precisa voltar a Isis Valverde. Tá aí o Luiz Bart, tá, irá lançar em breve a BNTV. Está preparando aí uma nova fase na carreira com o lançamento aí do canal, que marca sua saída da TV aberta e migração definitiva para o digital. A estrutura será montada em São Paulo, na Vila Olímpia, com estúdio próprio e cerca de 100 profissionais envolvidos, entre jornalismo, técnica e administração. A programação estreia no YouTube com transmissão 24 horas e depois deve chegar às plataformas de streaming gratuito e canais FAST, misturando jornalismo popular, entretenimento e conteúdo do cotidiano. Informações aí do Mídia Falada. Tá, gente? E a Cristina Rocha anunciou
nessa sexta-feira, tá no dia 22, a sua saída do SBT. Cristina Rocha decidiu não renovar o seu contrato com o SBT e, com isso, o Casos de Família chega ao fim pela segunda vez. Ela publicou um vídeo nas redes sociais falando aparecendo emocionada ao se despedir do SBT e agradeceu ao público pelo carinho que comandou aí o Casos de Família. Essa foi a terceira passagem dela no SBT e, mesmo sem anunciar aí novos projetos, tá, ela afirmou que este encerramento representa uma decisão definitiva, né? Ou seja, não tem interesse em voltar para o SBT. Tá? E o Boninho também está vivendo com um fracasso aí na casa do patrão. Tá? Ele já está pensando aí até um novo reality de namoro, tá? Mesmo com a casa do patrão ainda no ar. Segundo aí o site Notícias da TV, tá? O formato será inspirado em realities sul-coreanos e deve reunir ex-casais e solteiros em uma convivência dentro da mesma casa. As inscrições já foram abertas aí nas redes sociais e para participar é preciso ter mais de 18 anos, morar em São Paulo e já ter vivido um relacionamento. As informações aí do Notícias da TV. Vamos ver onde esse reality, em qual emissora esse reality vai ao ar. Tá? E também tá, o Galvão Bueno passa por cirurgia na coluna e vira dúvida na cobertura da Copa do Mundo no SBT. Tá? Ele foi internado aí nessa sexta-feira, agora no dia 22, em São Paulo, por uma cirurgia na coluna. O procedimento pode exigir recuperação de até 50 dias e acontece aí às vésperas da Copa do Mundo, projeto do SBT no qual ele está envolvido. Por isso ele passa a ser uma dúvida aí na cobertura da Copa e começa em menos de um mês. Nos bastidores, o caso gera atenção por conta da participação dele em decisões aí de transmissão. Informações do Flávio Rico, né? Mais o mesmo aí já alegou nas redes sociais, né, que o tempo máximo de recuperação será de apenas, no máximo de uma semana, né? O Galvão Bueno falou isso nas redes sociais, até apareceu aí fazendo exercício numa bicicleta, né? E parece que tá bem, tá ótimo aí, tá se recuperando, vai ter uma recuperação rápida e vai estar pronto aí para iniciar as transmissões aí na Copa do Mundo no SBT. Tá? E em breve, tá, o SBT prepara aí mudanças voltadas para reforçar a sua comunicação e já trabalha em novidades que devem ser anunciadas em breve. Os planos aí da emissora está a chegada de um nome considerado importante aí no mercado televisivo. Além disso, outras mudanças seguem estudos aí nos bastidores do canal. Tem informações aí do Flávio Rico, mas ainda não tem nome do apresentador. Tá, gente? E após deixar aí o SBT, o Mauro Lissone acertou o seu retorno ao mercado e agora está envolvido na Família TV, canal digital idealizado por Paulo Vieira. Tá, agora ele tá nesse novo projeto, tá? A nova emissora digital estreou na quinta-feira, agora dia 21, e promete uma programação voltada ao público familiar. Nas redes sociais, a Família TV vem sendo divulgada como a TV que a família estava esperando. Tem informações aí do Rick Souza, do canal D. Tá? E além disso, gente, a Isis Valverde ela revelou que não retornará para a sequência da Avenida Brasil como Suelen. Tá? Então a Globo aí vai ter que trabalhar aí com algumas mudanças no elenco original. Tá? Além da Isis Valverde, o Alexandre Borges também, que deu vida ao Cadinho, que está agora na novela que lançou agora, Quem Ama Cuida, também está fora do projeto. Por outro lado, tá, a Vera Holtz, né, que interpretou a Lucinda, ainda negocia uma possível participação, uma das personagens mais marcantes da trama. As informações aí são da Folha de São Paulo. Tá? E o SBT negocia com a Warner os direitos da Liga dos Campeões, tá? Da UEFA Champions League. A informação foi divulgada aí pelo meio Mensagem. Tá? Além da competição europeia, o SBT também avalia novas oportunidades em outros campeonatos e modalidades esportivas. Tá? Segundo o Thiago Galassi, o esporte ao vivo segue sendo um dos conteúdos mais importantes para a audiência e faturamento da televisão. Bom, gente, é isso, tá? Além disso, tá? O SBT pode ter 3 novelas na tarde a partir de agosto.
A novidade da programação vem no mês de aniversário de 45 anos do canal. Tá? Nos bastidores, tá? Já existem estudos, tá? Para definir o melhor horário de exibição. A nova aposta pode ser uma novela inédita ou até mesmo o retorno de um grande sucesso já exibido pelo SBT. Tá? As informações aí são do José Armando Vanucci. Tá, gente? Essas foram as principais notícias aí da TV e dos famosos dessa semana. Na próxima semana tem mais. Antes de ir para o nosso intervalo, tá? Tem mais um grande sucesso aí que marcou os anos 80, aí com Chris de Burgh, né? Que é uma música muito romântica e eu gosto muito. Agora vocês vão curtir a música e depois tem um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta aí com as notícias do Brasil e do mundo e também do esporte. Tá bom? Até mais.